Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E hoje, gente, vamos falar das 3 verdades do livro de Salmos e a gente chegamos no capítulo 28. Como o tema desse capítulo 28 é Resposta vem do Senhor, os Salmos de Davi. Tá? Quem escreveu, né, foi o Davi, né, que é o segundo coração de Deus. E dessas 3 verdades, né, que a resposta vem do Senhor, que Davi, o rei Davi, né, que ele crê, né, dessas 3 verdades que a resposta vem do Senhor, a primeira verdade, que Deus ouve o clamor dos que o buscam. Olha, gente, tanto que é forte, né? Isso está no versículo 1 deste capítulo, que diz assim: A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Mesmo, gente, quando a gente tendo as aflições, o silêncio, né, do nosso Deus, mas podemos ter certeza, né, que Deus, ele escuta, ele nos ouve, ele nos fala, né, mas ele quer o quê? Como eu falando dos vídeos anteriores, ele quer escutar a nossa oração, ele quer que a gente fala com ele e ele responde. E no vídeo anterior eu mostrei, né, com uma experiência, né, que tive falando com o Senhor e ele escutou a minha oração e de tarde ele responde. Olha, gente, que isso é tremendo e poderoso, maravilhoso. Ele, o Senhor Deus, ele quer que a gente use a nossa fé, a fé que move montanhas. E como Davi, ele tinha essa certeza, que ele fala com o Senhor, ele ora ao Senhor, ele fala com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o Senhor Deus, ele responde. Isso é tremendo, é grandioso, poderoso e maravilhoso. Confia no nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A segunda verdade é que Deus é a nossa força e proteção. Isso está no versículo 7, que diz assim: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração. Até mesmo a gente enfrentando dificuldades, Deus, ele fortalece nós, né? Protege aquilo que tenta nos derrubar, tenta nos afligir, tenta nos colocar no chão, na humilhação. E Deus, ele escuta sim, ele escuta o nosso clamor, ele nos protege. E isso, gente, que eu estava lendo hoje de manhã, o livro de Gênesis, quando Jacó, ele sai e aconteceu Jacó aconteceu o seguinte: ele né, recebeu a bênção de Isaac, seu pai Isaac, como ele estava cego, e o seu primogênito Esaú, ele queria matar Jacó porque pegou a bênção dele. E ele fugiu para Padã Arã, que hoje é Arã, Síria, né? E isso, ele ficou mais de 20 anos servindo Labão, com pagamento dos dotes, né, da Raquel e da Lia. E mais anos trabalhados, né, que Jacó trabalhou lá pro Labão. E com isso o Senhor falou com ele: volta para tua terra. E quando ele voltou para tua terra, ele estava voltando, passou ali pro rio Eufrates, chegando ali, né, no rio Jordão, quase perto ali de Jerusalém, que antes era Sinar, né, que é a terra dos jebuseus, que ele comprou uma terra e ficou ali. Mas antes disso tudo, ele teve, né, um encontro com o seu irmão, passando nas terras de Edom, né, que são os edomitas, que é os filhos de Esaú. E com isso, gente, tanto que Deus é tremendo, poderoso, maravilhoso, ele mandou primeiro duas frotas de presente. Nessas primeiras frotas de presente, Saul passou e falou assim: o que é aqueles, né, aqueles animais ali? Jacó falou: é presente teu, porque se agrada os seus olhos esse favor, o rebanho recebia, apesar que ele não queria, mas ele tinha medo. Por quê? Porque ele estava com medo, porque de ser morto, porque ele lembrou
né, ele tem assim aquela lembrança que Esaú queria matar ele. Mas não, tem que Deus é tremendo, poderoso e maravilhoso. Falou com Esaú, Deus fala com Esaú e chega ali com Esaú com 400 homens, ele já fica temeroso, mas o Senhor conduziu tudo. Por quê? Porque ele escuta as nossas orações. A terceira verdade é que a resposta de Deus deve gerar gratidão e louvor. Isso está no versículo, gente, também no versículo 7, que diz assim: por isso meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. E isso, gente, é tremendo, é poderoso e maravilhoso. E eu vou ler esse versículo 28, versículo 7, aqui no King James, que diz assim, gente, no Salmos 28, versículo 7, que diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração, e do Senhor recebeu o meu favor. E tudo o meu ser muito se alegrou, e com o meu cântico eu o louvarei. Isso aqui do item B, né, que fala da gratidão. Porque nós, gente, temos que ser grato o tempo todo. O porquê, Vanderlei, grato o tempo todo? Gente, Deus, ele nos dá respiração, ele nos dá alimento, ele nos dá força para a gente trabalhar, ele nos dá família, filhos, né, esposa, família, né, casa, trabalho, assim, tudo, gente, é para louvar o Senhor, até mesmo quando a gente acorda. O meio de a gente acordar é o motivo de adorar esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Rei, o Senhor e Salvador. E isso, gente, o salmista Davi, ele fala isso, que a gente temos que sim chegar diante da oração, chegar diante de Deus com um coração sincero e agradecer o tempo todo. É agradecimento, gente. Até mesmo é louvar o Senhor para agradecimento desse vídeo, que ele está me dando força, está me dando ânimo, está me dando todos os dias ânimo para fazer essas 3 verdades do livro de Salmos, né? E quem dá essa força é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outra razão, não tem outra maneira, não tem outra circunstância. E o resumo para fechar esse capítulo, gente, do Salmos 28, é que nos ensina que Deus ouve as nossas orações, fortalece os que confiam nele e é digno de toda gratidão e louvor. Só a única pessoa que merece essa gratidão e louvor é Jesus Cristo, que ele é o Rei, ele é o Senhor dos Senhores, ele se esvaziou, se tornou carne, se tornou seres humanos, né, para que nós tenhamos, gente, a chance de ter a vida eterna quando a gente aceita ele como o único, suficiente Salvador. Olha, tão grande gratidão é essa, que a gente nós devemos fazer isso com o Rei dos Reis, porque nós estávamos certamente ir para o Geena, gente, sem condenação, sem o julgamento, é condenação direto. E o Senhor Jesus não, ele fez isso por amor a mim, a vocês. Que Jesus, ele é o Rei, ele é o Senhor, ele se esvaziou por causa disso, é um amor incondicional. Ele fez isso por mim e por vocês. Crê nisso, que o Senhor Jesus te ama e que te quer bem, quer salvar você, toda a sua casa e toda a sua família. Mas basta você aceitar ele no fundo do seu coração, que ele é o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Crê nisso, no nome poderoso, maravilhoso de Cristo Jesus.